Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias, hoje referente aos resultados do segundo trimestre de 2019. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Gostaríamos de mencionar alguns eventos importantes. A concessionária Eco135 iniciou a cobrança de pedágio em abril e, após quase 4 meses de cobrança, registramos um volume de tráfego 10% acima do estimado à época do leilão. O EBITDA pro forma atingiu 39,8 milhões de reais e margem de 75,5% nesse trimestre. Em maio, concluímos a aquisição da MGO, atual Eco 050, pelo valor de 654,8 milhões de reais. E a partir de 31 de maio, a concessão foi consolidada no balanço da companhia. Importante destacar que a Eco 050 já realizou 80% dos investimentos de ampliação previstos no contrato de concessão. Em 6 de julho, foi publicada a decisão pelo sobrestamento da licitação do Rodoanel Norte até 31 de dezembro de 2019. Os resultados do segundo trimestre de 2019 continuam sendo impactados pela isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos na Ecovia Caminho do Mar, na Ecocataratas, Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas. A isenção da cobrança para os eixos suspensos será objeto de reequilíbrio contratual. Podemos observar no slide 2 que o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes no segundo trimestre de 2019 apresentou aumento de 20,9%. Desconsiderando a cobrança de pedágio para os eixos suspensos, a greve dos caminhoneiros em 2018 e o início da operação da Eco 135 e Eco 050, o tráfego consolidado apresentou redução de 1,2% no segundo trimestre e ficou estável no primeiro semestre de 2019, comparado ao mesmo período do ano anterior. O tráfego comparável de veículos pesados foi impactado na Eco 101 pelo ciclo da indústria de celulose da região. A Ecovias dos Imigrantes e a Ecovia Caminho do Mar registraram redução no tráfego, influenciado pelo fluxo de escoamento das safras de soja e milho por essas concessões. A Ecopistas apresentou aumento, impulsionado pela indução de tráfego após a isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos. Adicionalmente, o tráfego de veículos leves foi impactado positivamente em função do crescimento do fluxo de turistas no feriado de Corpus Christi, dado que em 2018 o feriado ocorreu durante a greve dos caminhoneiros. Em relação ao desempenho consolidado do grupo, no slide 3, de maneira pro forma, a receita líquida neste trimestre atingiu 695 milhões de reais e a receita líquida das concessões rodoviárias apresentou aumento de 17%, mesmo com o impacto negativo da isenção da cobrança para os eixos suspensos, que no trimestre foi de 32 milhões de reais e no acumulado desde maio de 2018 foi de 139 milhões de reais. Passando para o slide 4, o custo caixa comparável no trimestre totalizou 192 milhões de reais, excluindo os gastos não recorrentes e o início da operação das novas concessões. O aumento no trimestre foi de 7,8%, devido principalmente aos custos variáveis no Ecoporto, em função do incremento das movimentações e maiores despesas com pessoal nas empresas holding e de serviços. Vale destacar que o custo caixa comparável das concessões rodoviárias, o segmento mais relevante no consolidado do grupo, apresentou redução de 1,5% em relação ao segundo trimestre de 2018, mesmo com a inflação de 3,4% no período, resultado das ações de busca contínua de eficiência operacional realizada nos últimos anos. O EBITDA pro forma, excluindo gastos não recorrentes, foi de 484 milhões de reais no segundo trimestre, com margem de 70% e crescimento de 19%. Apesar dos impactos da isenção dos eixos suspensos, todas as concessões apresentaram crescimento de EBITDA e de margem no trimestre, como podemos observar nos slides 5 e 6,
com destaque para o início da operação da Eco 135 e a consolidação da Eco 050. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido no segundo trimestre de 2019, impactado positivamente pelo maior EBITDA, mas, por outro lado, negativamente pelo resultado financeiro, devido ao início da contabilização da variação monetária sobre o direito de outorga da Eco 135, pelos custos de provisão para manutenção e pela maior depreciação e amortização, resultando em um lucro líquido de R$ 58 milhões. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX no primeiro semestre de 2019 foi de R$ 568 milhões. O CAPEX estimado para 2019 é de aproximadamente 1,4 bilhão de reais, podendo-se destacar as duplicações na Eco 101, obras de ligação da ponte Rio-Niterói à linha vermelha e à Avenida Portuária, na Ecoponte, que já contam com financiamento do BNDES, obras do aditivo na Ecovias dos Imigrantes e obras iniciais da Eco 135, cujo financiamento com o BNDES está em fase avançada de contratação. Seguindo para o slide 9, vemos que, com a conclusão da aquisição da MGO, o indicador de dívida líquida EBITDA pro forma comparável atingiu neste trimestre, como esperado, o pico de 3,1 vezes. O perfil de amortização da dívida alongado, junto a um saldo de caixa de 3,2 bilhões de reais e a geração de caixa futura, nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. Por esse motivo, a companhia continua atenta às oportunidades de crescimento, em particular o leilão da 364-365 em setembro e da Centrovias no final de novembro. Estamos otimistas com a agenda do governo federal no tocante às privatizações de rodovias e também com a agenda do Estado de São Paulo, que, além de novas privatizações, está avançando na discussão de novos aditivos contratuais na Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas e também na solução para os desequilíbrios em aberto. Adicionalmente, vale destacar os programas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora